dia, meu nome é Dani Saran. Eu quero falar com você sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um texto que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem és minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados, muitas das vezes as pessoas, elas não compreendem que se você quer ter parte com Deus, é preciso fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas se apegam em dogmas e em tradições de religiosidade. Elas fazem tudo um ritual, elas fazem usos e costumes, elas estão na igreja todo dia, elas fazem tudo o que a igreja pede todos os dias, mas elas estão presas a costumes, a regras, e nem sempre têm o hábito de ler a Bíblia. Existem muitas pessoas religiosas que não sabem o que está escrito na Bíblia, porque elas vão à igreja todo dia e elas acham que isso é suficiente. Mas eu quero te dizer que é importante você conhecer a vontade de Deus, porque como você poderá obedecer algo que você não conhece? A Bíblia, ela está escrita sobre as vontades de Deus na nossa vida. São conselhos de você seguir para você andar no caminho que Deus quer que você ande. A Bíblia, eu sempre falo que a Bíblia ela não é um livro de mágica, ela não é um livro de conto de fadas. A Bíblia ela é bem realista. Ela fala pra gente que nós teremos problemas sim, que nós passaremos por aflições sim, mas que em Deus nós encontraremos a solução, a força para levantar depois de uma queda. Em Deus nós encontraremos o renovo quando nós estivermos cansados da guerra. E é para isso que a Bíblia serve, ela serve para nos dar essa força, essa direção. É importante nós conhecermos a vontade de Deus, pois assim, obedecendo à vontade de Deus, nós faremos parte da família de Jesus. Jesus, ele nunca disse assim: adorem a minha mãe, adorem meus irmãos. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: se você fizer a vontade de Deus, você também será minha mãe e meus irmãos, porque você será parte da minha família. Eu quero que você venha compreender que o único digno de adoração é Jesus, e que você venha compreender que você pode fazer parte da família de Jesus se você obedecer o que Deus te manda. O que Deus pede para nós: amar ao próximo, não adulterar, não roubar, não mentir e assim por diante. É importante ler a Bíblia, que a Bíblia nós encontramos conselhos para nossos dia a dia, de como devemos prosseguir, de como devemos perdoar, e às vezes nem sempre é fácil. Às vezes, amado irmão, a vida é muito difícil, porque falando sobre vida parece muito fácil, mas vivendo situações da nossa vida em que nos encontramos magoados, feridos, entristecidos, injustiçados, e nessas horas é que devemos agir como a Bíblia ensina, porque às vezes é fácil o homem perder a cabeça, agir por impulso, agir por violência, agir por vingança, porque isso é uma coisa natural do ser humano. E a Bíblia, ela é como se fosse a nossa rédea, aquela que nos puxa
para que não cometamos coisas que depois venhamos nos arrepender. É por isso que às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil a gente negar o nosso orgulho. Às vezes não é fácil a gente sabendo que tem razão, mas negar. Só para acalmar aquela situação, se calar quando a gente sabe que tem que falar, às vezes é difícil a gente negar o nosso eu, a nossa razão em prol de servir a Cristo. Às vezes é difícil perdoar, eu falo isso por experiência própria. Nós não devemos ser mentirosos, nós devemos ser sinceros. E eu também já passei por situações que era difícil eu perdoar. Eu não queria, não, eu não posso perdoar, eu estou na minha razão. Mas se nós quisermos ter Cristo, a gente tem que negar muitas vezes a nossa razão em perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou e entregar na mão de Deus. E assim, meu amado irmão, nós estamos fazendo a vontade de Cristo quando deixamos de fazer a nossa vontade por orgulho. Nós deixamos de andar naqueles caminhos errados muitas das vezes que parecem divertidos, mas o final leva para a morte. E às vezes a gente nega tudo isso por amor a Cristo. E fazendo isso, nos tornamos parte da família de Jesus. Que você venha compreender. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.